Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao vídeo de hoje. E no vídeo de hoje eu vou te dar 3 dicas simples, mas que vão impressionar qualquer um quando fizer o seu relatório. São dicas de como deixar o seu relatório mais automático e também dar o controle para quem estiver lendo ele. São bem fáceis, mas vão impressionar todo mundo. Vamos para a planilha e eu vou te mostrar. Bom, primeira dica que eu vou dar a você é como incluir botões, menus, como fosse um programa, um site onde tem um menu principal, tem um botãozinho para você ir para o seu relatório, um botão para você ir para a sua base de dados e você pode colocar mais botões se você quiser para outros tipos de áreas do seu relatório, da sua planilha. Vamos ver como a gente faz isso, você vai ver que é super simples. Primeira coisa que a gente vai colocar aqui é mais algumas planilhas aqui embaixo, só a planilha da base de dados, onde a gente vai pegar as informações e fazer o nosso relatório, mas vamos colocar aqui a planilha de menu principal, então vou colocar aqui um menu principal e vou colocar mais uma planilha de relatório em si. Então criei a planilha, vou dar um duplo clique para editar o nome, relatório. Então agora nós temos a planilha base de dados, planilha menu principal e a planilha relatório. Primeira coisa, menu principal. Vamos formatar e deixar nosso menu principal com a cara que a gente quer. Vamos retirar aqui todas as linhas de grade, que o menu principal não precisa ter essa linha de grade, vai ficar mais parecido com um programa. Então vamos ver aqui em exibir na abinha e vou desmarcar todas as linhas de grade. Marquei tudo, ficou muito mais bonitinho. Vamos então colocar aqui no meio algumas células mescladas, vou selecionar aqui essas células, vou vir para inicial e vou vir na opção mesclar e centralizar. Então ele vai transformar todas essas células aqui em uma célula só apenas. E aqui eu vou colocar o nome menu principal. E aqui você pode colocar a informação que você quiser. Se você quiser colocar menu, relatório de vendas, ou se quiser colocar relatório de vendas aqui, você pode colocar o que você achar que fica melhor para você. Então vamos centralizar esse texto aqui na minha célula. Vou colocar aqui um azul mais escuro e a cor vou colocar branca. Venho aqui em negrito e vou aumentar a letra. Então a gente tem aqui o nosso menu principal. E agora vamos colocar um botãozinho, um botão que vai para o nosso relatório e um botão que vai para a nossa base de dados. Então eu venho aqui em inserir, ilustração, e vou escolher aqui a forma um botãozinho. Então vou criar um botãozinho aqui. Vou copiar, Ctrl C, Ctrl V e vou criar um outro botão aqui. Como a gente pode alinhar os dois botões ficarem na mesma posição? Posso clicar num, com Ctrl selecionar o outro e eu venho aqui no formato da forma e venho em alinhar. E posso colocar, por exemplo, alinhar na parte superior. Veja que ele vai colocar todos eles alinhadinhos na mesma posição. Então, tenho já os botões alinhados, bonitinho no menu principal. E agora vou colocar um nome para eles. Então, vou clicar no botão e dar um duplo clique com o meu mouse, botão esquerdo. Ele vai deixar eu editar. E aqui eu vou escrever relatório. Então, esse aqui vai ser o nosso botão para o nosso relatório. Vou clicar mais uma vez no botão, venho aqui na parcial e vou editar o texto. Então, vou colocar ele centralizado. Vou colocar ele em negrito. E vou aumentar esse texto aqui. E para o segundo botão, vou fazer a mesma coisa. Duplo clique e vou escrever base de dados. Vou clicar aqui fora e clicar novamente nele para editar a posição do texto. Passar para negrito e aumentar o tamanho do texto. Então, nosso menu principal está pronto. Não está tão bonitinho, mas quando você for fazer o seu relatório, você vai dar uma caprichada nele. Então, temos aqui nosso menu principal para relatório e base de dados. E como fazer agora para ele virar um botão e realmente ir para a nossa base de dados? Eu vou apertar aqui o botão direito e criar um link. E esse link vai ser para o nosso documento. Vou colocar aqui a opção de colar nesse documento e vou escolher a opção base de dados. Vou dar um OK e vou clicar fora. Agora, quando eu botar a minha seta aqui em cima do meu botãozinho, veja que ele virou uma mãozinha. Quer dizer que o botão, o link já está ativo. E quando eu clicar aqui, ele vai lá para a minha aba de base de dados. Vamos fazer aqui a mesma coisa, botar um botãozinho agora, voltar para o relatório, para o menu principal no caso. Vou aqui inserir duas fórmulas, vou colocar em azul, vamos colocar aqui um texto, vou mesclar ela e colocar um texto branco. E vou escrever base de dados. E vamos aqui centralizar, deixar ela bonitinho, colocar um negrito e crescer ela. E agora botar um botão para voltar para o menu principal. Qual é um botão que é muito utilizado para voltar para o menu principal em programas, em sites? É o símbolo de uma casinha, então vamos incluir essa casinha. A gente vem aqui em inserir, ilustração e ícones.
E o Excel já traz pra gente vários ícones diferentes. A gente pode pesquisar aqui pelo nome. Então eu quero uma casa. Ele vai trazer pra gente várias opções que tem a ver com casa. Então vamos escolher essa casinha aqui. Eu vou selecionar e dar um inserir. Ele já criou a casinha pra gente. Eu posso vir aqui e escolher a cor da casa que eu quero. Então vou colocar branca, porque eu vou colocar ele aqui no azul. Vamos diminuir o tamanho dessa casinha e pronto. Nós temos aqui o nosso ícone, que vai ser o nosso botão. E vamos fazer como a gente fez com o botão do menu principal. Botão direito, link, e vou escolher o menu principal. Então, quando eu clicar fora e agora voltar, eu posso vir o menu principal, posso base de dados, menu principal de volta, e fica muito mais bonito, parecendo um programa. E vou fazer a mesma coisa para o relatório. Botão direito no relatório, colocar um link e vou selecionar o relatório em si e dar OK. Então agora quando vier para o relatório, eu já estou aqui no relatório em si. E posso vir aqui e inserir também no relatório o nosso ícone de casa. Então vamos pesquisar aqui a casa. Vamos colocar a casinha aqui. Então vamos ter o símbolo da casinha para a gente voltar lá para o nosso menu principal, tá bom? E depois a gente formata ele para ficar bonitinho no nosso relatório. Mas vamos ver então a segunda dica de como a gente deixar o nosso relatório mais bonito e impressionar. A primeira dica foi colocar esses menus, botões, que com certeza já vai impressionar qualquer um. E vamos agora para a dica mais que vai realmente ajudar a gente a preparar o relatório e apresentar os números. A primeira dica é colocar uma lista. A gente tem aqui a base de dados e nós temos várias opções, como os meses, as lojas, os produtos e a quantidade de vendas de cada um deles. Então, se eu quiser criar aqui no relatório uma célula onde me diga total de vendas, eu posso colocar aqui, vamos escolher um azulzinho mais claro, deixa em preto mesmo e negrito. Então vou colocar aqui total de vendas. E aqui eu vou colocar o total de vendas por loja. E eu poderia colocar aqui embaixo cada uma das lojas. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Ou então eu posso deixar o controle disso na mão de quem estiver vendo o seu relatório. Então eu vou colocar aqui um igual a esse total de vendas. E vou escrever escolha o estado. Então deixa eu aumentar um pouquinho aqui. E aqui eu vou colocar uma lista onde a pessoa vai clicar no botãozinho, vai aparecer todos os estados que tem e ele vai escolher qual que ele quer analisar, qual que ele quer ver o total de vendas. Olha como vai ficar bem legal, mas olha como é bem simples também. Eu vou criar antes aqui mais uma planilha e vou chamar ela de auxiliar. Nessa planilha nós vamos colocar várias contas, códigos, tabelas dinâmicas, as coisas que vão alimentar o nosso relatório e depois a gente esconde ela. Ela vai servir só pra gente. Então vou voltar aqui no nosso relatório, vou voltar no menu principal e vou pegar aqui as lojas que nós temos. Nós temos 3 lojas: Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Vou copiar, vou colar elas aqui no nosso auxiliar e agora sim, vamos voltar ao nosso relatório e vamos criar a nossa lista. Como a gente cria uma lista? É só a gente selecionar a célula onde a gente quer colocar a lista e vamos vir aqui em dados. Depois de dados, vamos aqui nessa opção de validação de dados. Quando eu clicar aqui, ele vai abrir esse quadradinho onde eu tenho que escolher qual tipo de validação eu quero. E eu vou escolher o tipo lista. Então quer dizer que ele vai me dar uma lista onde eu posso escolher alguns valores. E qual é a fonte? Onde estão esses valores? Eu vou clicar aqui e vou lá no nosso painel auxiliar. E vou selecionar as 3 células que nós marcamos. E vou dar um OK. Então agora veja que no nosso estado já tem o botãozinho para eu escolher qual é o estado que eu quero analisar. Isso eu posso colocar Rio de Janeiro, por exemplo. Deixa eu aumentar aqui o nosso texto. Negrito, vamos aumentar aqui o texto. Vamos centralizar também. Então, eu vou analisar o Rio de Janeiro. E aqui eu quero ver o total de vendas do Rio de Janeiro. Quando a gente faz isso, vamos usar a fórmula soma 6, que nós já vimos. Vou deixar o link aqui para esse vídeo. Qual? Soma 6, intervalo da soma. O que ele vai pesquisar? Vamos lá, base de dados. O intervalo da soma é onde estão os valores que ele vai somar. Essa é a coluna de valores. Ponto e vírgula, intervalo do critério 1. Qual é o nosso critério 1? O critério são os estados. E qual é o intervalo do critério? É onde ele vai buscar o estado que nós queremos. Então, o intervalo do critério são as células, o intervalo de células onde estão os estados. Ponto e vírgula, critério 1. Agora a gente volta lá para o relatório. E eu vou selecionar essa célula aqui, que é a célula onde tem a lista e ela vai variando. Então, cada vez que essa célula variar, com a pessoa escolhendo o estado na lista,
a fórmula vai variar também. Ele vai refazer a conta para achar o total de vendas desse estado selecionado. Então, vou fechar aqui o parênteses e vou dar um Enter. Então, ele vai achar aqui o Rio de Janeiro. Vamos centralizar aqui. Vamos colocar em negrito e aumentar. Rio de Janeiro teve 219 vendas. E se eu mudar para São Paulo, ele vai refazer a conta e ver qual foi o total de vendas de São Paulo. Então, é bem legal a listagem que você, aliando ela a uma fórmula, você deixa a pessoa que está vendo o seu relatório deu o poder e o controle do que ele quer analisar. Isso aqui com certeza impressiona qualquer um, que é algo bem simples, mas que muita gente não sabe usar e transforma o seu relatório em uma ferramenta muito mais automática. E vamos para a terceira dica então, que também faz parte do relatório, que é a segmentação de dados e como fazer um relatório sem fórmulas. A gente vai usar ele para criar um gráfico dinâmico, onde a pessoa pode escolher o que ela quer analisar no gráfico. Vamos ver aqui no menu principal, na verdade, nossa base de dados, e vou transformar essa base de dados em uma tabela. Essa é a primeira etapa. Então, vou vir aqui, selecionar meus dados, venho em parcial e formatar como tabela. E vou escolher uma cor. A cor é indiferente, é só para ficar bonitinho. Vou escolher azul para combinar com o nosso relatório, que está todo azul. Então, vou escolher esse azul aqui e vai perguntar: onde estão os dados dessa tabela? É aquela região que nós já selecionamos, mas nesse momento aqui você podia selecionar o que você quisesse, mas nós já havíamos selecionado essa região. E ele pergunta, segunda coisa: minha tabela tem cabeçalhos? Sim, minha tabela tem cabeçalhos, que são esses cabeçalhos aqui. E vou dar um OK. Então agora ele vai formatar ela como uma tabela e vai abrir várias opções para mim aqui. E a primeira opção que ela vai me abrir, quer dizer, a primeira não, mas uma delas é resumir como tabela dinâmica. Então vou criar aqui uma tabela dinâmica. Se eu clicar nele, ele vai perguntar: onde você quer colocar essa tabela dinâmica? Primeiro ele pede a região da tabela, que é a tabela 2, já está selecionada. E onde eu vou colocar a tabela dinâmica? Eu vou colocar uma planilha existente e vou vir aqui no nosso auxiliar e colocar aqui a nossa tabela dinâmica. O que eu vou querer ver nessa tabela dinâmica? Vamos na nossa base de dados de novo. Eu quero saber quantas foram as vendas por estado agora. Então eu vou criar aqui uma tabela onde os meus valores é a minha quantidade, que é a minha coluna de valor que nós temos na nossa tabela. Tá bom? Então o meu valor é a quantidade, veja que ele já somou toda a quantidade, independente se é mês, loja, já somou tudo aqui. E vou colocar nas minhas linhas os meses que eu quero analisar, quantas vendas foram por cada mês. Então vou colocar o mês aqui. Então eu já tenho aqui que o mês de janeiro foi 210 vendas, o mês de fevereiro foi 197 e o mês de março foi 224. Isso para todas as filiais aqui, todas as lojas somadas e todos os produtos somados. E aí, eu posso criar um relatório, um gráfico disso aqui. Eu posso clicar aqui na minha tabela dinâmica, vir em análise da base dinâmica e criar um gráfico dinâmico. Vou criar um gráfico de pizza para analisar quanto que vendeu em cada mês. Vou dar um OK. E temos aqui um gráfico de pizza, onde ele já mostra quanto que foi a venda de cada uma dos meses. Deixa eu colocar aqui um rótulo de dados no maisinho e vou adicionar um rótulo de dados. Então pronto, agora eu posso ver que o mês de março vendeu 224, o mês de fevereiro 197, o mês de janeiro 210. Então vamos mudar um pouquinho, vamos editar aqui o gráfico, vamos tirar esse total aqui, ou a gente pode colocar, colocar um nome aqui, vendas por mês. Opa, mês ficou errado. Por mês, agora sim. Então vendas por mês, eu posso tirar esse botãozinho aqui, eu posso tirar ele fora, clicando com o botão direito e ocultar botões de campos. Na verdade, vamos ocultar todos os botões. Ele já vai ocultar tudo pra gente e deixar como se fosse um gráfico normal que a gente está acostumado a ver. Então vou dar um Ctrl C, vou copiar esse gráfico para cá e agora no nosso relatório temos um gráfico. Obviamente está muito feio, mas eu estou mostrando a vocês como funciona. E agora eu vou inserir uma segmentação de dados. Eu venho aqui na minha tabela dinâmica, clico nela e vou em análise da tabela dinâmica. E vou aqui, inserir segmentação de dados. E a segmentação de dados ele pergunta: olha, que segmentação você quer fazer? Por ano, por mês, por loja, por produto ou quantidade? Vamos colocar por loja. E vou dar um OK. O que isso quer dizer? Ele cria esse botãozinho para mim, esse controle, onde eu posso ajustar aqui o tamanho. E eu posso escolher uma das lojas. Se eu escolher, por exemplo, Minas Gerais, veja que o nosso gráfico vai mudar. Minas Gerais e mudou. Agora, o que era 200, 190, agora virou 78, 62, 73. Então agora eu sei que as vendas por mês
de janeiro, fevereiro, março da loja de Minas Gerais. Se eu clicar no Rio, ele vai mudar as vendas por mês da loja do Rio de Janeiro. Então agora o controle do que está no gráfico está totalmente na mão de quem está lendo o seu gráfico. Então vamos copiar essa segmentação de dados, dar um Ctrl C, vou colar ela aqui no meu relatório, e aí você posiciona como você achar melhor. Vamos posicionar aqui, São Paulo, eu posso diminuir um pouquinho mais aqui, pronto. E agora eu posso deixar o controle, podemos colocar o controle aqui no cantinho. E agora o controle do gráfico, vamos puxar esse gráfico aqui mais para cá, puxar o gráfico mais para cá, pronto, o controle do gráfico. É só clicar aqui e você vai saber exatamente quantas foram as vendas por mês de cada uma das suas lojas. Então, essas foram as 3 dicas. Criar menus, criar botões, você vai viajar, passear no seu relatório, sua planilha de uma área para outra, como se fosse um programa, um site, vai ficar muito legal. Segunda dica, colocar uma lista, deixar a pessoa escolher qual é a informação que ela quer analisar e a fórmula vai fazer toda a pesquisa, o cálculo a você por trás para mostrar o que a pessoa quer ver. E a terceira dica é a segmentação de dados. Você pode criar, por exemplo, gráficos dinâmicos, onde a pessoa escolhe o que ela quer analisar e o gráfico muda para ela na hora. Então, são 3 dicas que impressionam qualquer um que vê. São simples, mas que pouquíssimas pessoas sabem. E você pode chegar amanhã já e já colocar nos seus relatórios, já utilizar ela no seu trabalho. Bom, pessoal, essa foi a dica de hoje. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou então manda um direct lá no Instagram pra mim, tá bom? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo e até a próxima dica.